Em algum momento da vida você já deve ter escutado aquela expressão carregador de piano. Ela é uma expressão muito utilizada para se referir àquelas pessoas que meio que fazem o que for preciso. É aquela galera que faz o trabalho pesado, mas nem sempre está nos holofotes e nem sempre recebe realmente as recompensas pelo que fez. Essa galera geralmente não tem as suas histórias contadas, só que aqui nos esportes a gente tem essa oportunidade. Se você acompanha LoL, você provavelmente sabe quem é o Carioca, o jungler da Pen Gaming. E para alguns fãs mais hardcore, deve soar até familiar quando eu falo essa expressão carregador de piano, já que ele fez essa função pro time dele durante muitos anos. Só que se eu te falar que esse soldado silencioso foi um dos jogadores que mais rendeu retorno para a organização dele? E se eu te falar que foi algo próximo de 10 milhões de reais? Hoje eu quero dar uma breve visão para vocês, vindo de alguém que já fez vários orçamentos e planejamentos de times profissionais de esportes, sobre qual é o real valor dele e como ele já fez valer cada centavo que foi investido nele. A gente estava lá em 2017 e a dinastia daquela Super NTZ, a famosa line do Exodia, para quem lembra, tinha acabado de terminar e o time tinha se separado. As maiores estrelas, o Revolta, o Young e o Talkers, eles viraram reforço dos novos super times, os Dream Teams da época, né? Que eram a Cade e a Red. Enquanto a Cade tinha o melhor suporte do ano anterior, que era o Zirigdum, e as duas super estrelas no mid e ADC, o Takeshão e o Eza, a Red montou uma potência com a chegada do BRTT e do robô. Esse ano foi um dos mais épicos da nossa liga, já que mesmo com tanto nome conhecido, foi ano de algumas zebras e do surgimento de novos rostos que viriam a ser ali os próximos ídolos. A NTZ, que manteve o Micão e o Jockster da line lendária antiga, revelou o Aiel e o Envy, que eram praticamente totais desconhecidos na época, mas viraram os queridinhos da torcida em poucas semanas. E no segundo semestre, a dupla dourada Absolute Redbert da Team One comandaram uma das maiores zebras da história do cenário. Quem não lembra dessa, né? A Team One venceu a Pen Gaming na final do Mineirinho e lançou no mercado ali os nomes que ficaram por muitos anos na boca do povo, inclusive o Oreia das lendas, o Brucer. O Mylon, o Kami e milhares de pessoas e torcedores tiveram que engolir uma das derrotas mais memoráveis da org. Em meio a tudo isso, enquanto estava todo mundo de olho no barulho e nas polêmicas dessas finais, o menino de Belfort Roxo estava estreando com 17 anos já na Ilha da Macacada. Depois de um ano, o Carioca já conseguiu sua chance e se qualificou para jogar o CBLOL em 2018. A subida dele foi uma das séries mais legais, inclusive do circuitão, que eu me lembro, e do cenário brasileiro, já que ele ganhou na final daquele time milionário do Flamengo, se vocês lembram, contava com BRTT, ESA e o Sertúlio. Lembrando que esse Flamengo era o comecinho do projeto rubro-negro e os caras estavam vindo com os dois pés no peito, no all-in ali para subir para a Série A. E essa zebra era só o começo da história do menino azarão. Olha, eu já tô aqui há algum tempo e mesmo para quem tá chegando agora já deve ter percebido um padrão na Pen Game. Eles não gostam muito de brincar em serviço, né? E não existe esse papo de participar, competir, fazer o melhor possível. Assim como já dizia o próprio Thomas Ramense, o ex-CEO da PEN, que chefiou a org por muitos anos, na Pen Gaming, o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Não existe fizemos uma boa campanha se a gente não levantar a taça. Se não ganhar, o ano foi um lixo, foi um fracasso total. Esse sempre foi o tom lá dentro, na verdade. Agora, então, como que um jovem jungler de 20 anos, vindo da Van Liberty, quase sem prestígio nenhum, conseguiu a vaga na organização mais tradicional de LoL do país? E antes de tratar o mérito dele, é legal a gente lembrar a situação da época. A PEN vivia em busca de reforma interna grande. Tinha mudança de office, rebaixamento em 2018 e um ano de 2019 que foi meio aquém das expectativas deles. Nessa busca de finalmente ter um time para competir por título, eles fecharam um acordo com o jungler coreano, o Whis, um velho conhecido meu, inclusive. Só que tinha uma chance do negócio melar, já que era época de Covid e lockdown. Por conta disso, a PEN se adiantou e também trouxe o Carioca, com a ideia dele ser tipo um reserva e eventualmente dividir posição com o Whis se precisasse. Tipo um sexto homem ali mesmo. No fim, as previsões acabaram estando certas e o Whis não conseguiu vir, né? E o jovem brasileiro assumiu.
Só que, pra deixar claro, quando eu falo jovem, né, muita gente pode falar, pô, maestrão, mas hoje em dia tem gente de 13, 15, 17 anos já entrando nos times. Sim, molecada. Só que, pô, pra aquela época, 20 anos era praticamente os 16, 17 de hoje. Quando veio o anúncio do Carioca, que ele seria titular, o que reinava ali, inclusive, era dúvida e ceticismo. Muita gente achava que ele era só um reizinho de ranqueada, um solo kill player, né? Já que ele tinha pegado top 2 nos ranks da Europa. A maioria, inclusive, achava que ele não ia nem aguentar a pressão de jogar numa org tão grande e que ia pesar, principalmente quando ele fosse jogar ali um presencial na frente da galera. Será que a PEN tava trollando no planejamento? Apesar de toda essa desconfiança, junto com isso veio um hype enorme. A galera ficou sabendo que o BRTT apoiou a entrada dele e que em menos de uma semana ele conquistou a confiança de todo mundo, inclusive dos veteranos do time. Já veio na cabeça, pô, mas e se, hein, mano? E se der certo? Quando o campeonato começou, a gente percebeu que o hype era real mesmo. O bicho era bom e parecia que tinha sentido praticamente nenhuma pressão. Ele tava em casa. A PEN veio forte e chegou na final já no primeiro split do Carioca. Aquele solo kill player tinha virado o Super Kaká e aquele jovem já era o destaque do time. Por acaso, quem jogou contra ele naquela final foi a MNTZ, no topo do prédio. Pra quem não viu ou não lembra, aquela série foi bastante focada em jungle e bot lane nos drafts, né? Eu lembro até hoje. O Graves do Kaká tava perma-ban e tanto ele quanto o Shinny foram os focos dos bans e a prioridade dos picks cedo nos jogos. Não existia Fearless, né, ainda na época, então era bem mais difícil ainda de anular um jogador na série só no planejamento. Aí você pode pensar, pô, então aquele já rendeu alguns milhõezinhos pra org, né, indo pras finais e tudo. Não exatamente, né, mas a gente vai chegar lá. Só que antes eu preciso te contar que quase ninguém, nem eu mesmo, achava que ele ia durar tanto tempo lá, mesmo tendo esse começo explosivo dele. Tendo trabalhado de dentro da indústria por tanto tempo, tem uma coisa que eu sei que afeta positivamente todos os campos do business de um time, que é ter um jogador, um ídolo ali, uma personalidade que é o rosto da organização, né? Um representante de verdade, inclusive com a torcida, né? Não demora muito pra você perceber que o Carioca não se parece muito com aquele clima de tudo ou nada, ganhar ou ganhar, né? Que a gente comentou agora há pouco. Não só isso, mas até aqui é só você dar uma olhadinha nos maiores ídolos da PEN até essa data, né? O Kami, que era um jogador super orgulhoso, de ego grande, falas fortes. O Mylon, que depois de ganhar alguns títulos foi no evento da Riot, uma premiação, falar que não valia a pena ser pro player. Essa é uma lenda mesmo, né? E o BRTT, que eu acho que dispensa comentários, né? Sobre a personalidade forte, os resultados que ele teve e a irreverência dele. Olhando pra isso e pra esses nomes, aí responde aí, né? Você acha que realmente o Kaká tem a cara da PEN? Pois é, eu também não achava. Eu, assim, confesso que eu não sou muito próximo dele, mas sabendo do Carioca fora dos holofotes, eu posso garantir pra vocês que ele é um jogador muito diferente dos jogadores mais midiáticos de hoje em dia. Ele era um cara muito educado, muito quietinho, muito na dele, nunca tirava sarro de ninguém na maldade, não ficava brigando internamente, não ficava retrucando os críticos na internet e estava sempre pronto para fazer o dele se precisasse. E é justamente por ele ser assim que eu achei que ele ia ser, irmão, engolido lá dentro. E ele sofreu mesmo, tá? Principalmente na mão da torcida. Nos últimos 6 anos, a PEN trocou a line inteira. Vários nomes de peso passaram por lá, mas nenhum deles tomou tanta porrada igual ele. Depois do primeiro título, em 2021, o time passou por um jejum de 3 anos sem ganhar, sem vencer, mas chegando nas finais em quase todas as chances. Mas o alvo principal era sempre ele. Se liga em algumas aspas da época aí, né, do pessoal falando dele. A PEN é refém do Carioca. Enquanto ele for jungler, o teto do time vai ser o segundo lugar. O time muda o top, muda o suporte, muda o técnico, mas o problema continua sendo o mesmo, é o Carioca. E até uma do Baiano aqui, que eu peguei aqui, que ilustra bem a cobrança que existia nele. O que fazem com o Carioca é bizarro. Ele entra em campo já carregando o peso de 10 milhões de pessoas querendo que ele erre um smite pra poder xingar. É, meu amigo, a pressão não é pra qualquer um não, viu? Mas então, pô, como que pode ele ter durado tanto tempo e rendido tanta grana pro clube dele nessas chances perdidas? Eu entendo que quando você tem essa cultura de vencedor,
qualquer coisa que não seja primeiro lugar machuca. Só que no fundo, de 2020 a 2025, vocês conseguem me falar aí qual desses anos não foi um ano do Carioca? A PEN chegou em 9 finais, irmão. 9. Isso dá quase 2 por ano. É maluquice, é bizarrice. É uma consistência que praticamente não existe na história de competições. É muito raro. Pensa na quantidade de resiliência que você tem que ter para ser um perdedor, entre aspas, aí, 7 vezes num evento presencial gigante na frente da sua torcida do Brasil inteiro e ainda levantar a cabeça, sair do chão, continuar acreditando que você consegue. O cara é basicamente o Rocky Balboa brasileiro. Não bastasse isso, imagina o tanto de moral interna no clube que ele teve para não ser trocado por tanto tempo, né? O time vendo ele no quase, uma vez atrás da outra, e continuar confiando que ele ainda tinha o que era preciso. Pra mim, uma das histórias mais atípicas da indústria, uma das mais legais, inclusive, cabia uma série em documentário aí nisso. Mesmo com a pressão de todo lado, jogando na org mais clássica do cenário e do lado de ídolos e também tendo que desenrolar no inglês ali, o homem prevaleceu. Eu comentei aqui que ele era quietinho e na dele, só que, mano, é só no backstage mesmo, porque dentro do jogo o cara era shot caller, criava jogada, se adaptava, mudava plano de jogo em cima da hora, fazia o time jogar, 3 campos gank bot, quem não lembra dessa, e ele quase sempre foi a engrenagem do time, né? Quando a PEN ia bem, geralmente passava pelas mãos dele. Você pode achar que ele não era o maestro ali da orquestra, já que ele nem sempre teve o holofote, mas com certeza ele garantia que nenhum instrumento desafinasse ali durante a apresentação. O que nos faz chegar nos números. 10 milhões de pessoas criticaram o homem, mas 10 milhões de reais ele devolveu para os cofres da tradição. Eu vou entrar aqui em alguns detalhes, em alguns números, que nem todo mundo tem acesso, tá? Então vamos fazer aqui uma estimativa junto, vamos lá. De acordo com algumas entrevistas aí de CEOs do cenário, a média salarial de um jogador na elite brasileira do LoL, ou seja, um meio de tabela ali, né? Varia entre 8 mil a 20 mil reais mensais. Mas todo mundo sabe que os times que estão constantemente no topo da tabela, como é o caso da PEN, passam bastante desse valor, né? Tanto para suas estrelas quanto para trazer os coreanos de fora. Inclusive, geralmente os projetos deles são quase que resumidos a isso, né? Medalhão, estrela, importe. Geralmente esses importes são coreanos, que é justamente para se manter ali meio de tabela, mas preferencialmente top 2, top 3, top 1. Já se ouviram até uns números entre 25 mil, 30 mil, até 50 mil reais de salário em alguns casos mais extremos. E eu sei, inclusive, já tendo trabalhado esses anos todos aqui, que tem gente passando desses valores aí, tá? Beleza. Só que vamos falar de time de elite mesmo, os gastões de elite. Vamos considerar que, em média, eles vão investir 25 mil em cada atleta e o mesmo valor em um treinador em porte. Em um ano só de salário, tá? A gente tá falando de 1 milhão e 800 mil reais. E eu não tô contando bônus de performance, custo de operação, gaming office, alimentação, transporte, nada disso, tá? Como eu já fui General Manager por 1 ano e meio, tendo uma noção mais ou menos ali das médias de gasto de todos os times, isso fica bem próximo, tá, da realidade. Agora vamos adicionar um pedacinho de bônus de performance, tá, que é bem comum hoje em dia nos contratos. E a gente já tá na casa ali perto dos 2 milhões anuais. São poucos times que conseguem manter esse nível de investimento por muito tempo sem ir à falência aí, né, sem desistir. Ainda mais com risco altíssimo de não ter retorno. A porcentagem de premiação, o prize pool ali dos campeonatos que os times pegam, geralmente é baixa, porque a maior parte fica com os players, na verdade. Além disso, até agora praticamente não existe dinheiro vindo de direito de transmissão, fora que quase nenhum time fatura o suficiente com venda de ingresso, dinheiro local, que são inclusive algumas das fontes mais comuns nos esportes tradicionais, né? Sendo assim, só sobra um jeito ali de tentar fechar a conta: alta performance. Você ser bom consistentemente vai te dar os maiores retornos, já que o dinheiro das participações dos campeonatos é baseado na colocação. Só de você participar de First Stand, MSI, Worlds e EWC da vida faz o ano seu ficar bem mais leve e parecer que valeu a pena. E tem um fator extra também, né? A audiência. Quando você é bom e muita gente te assiste, a sua fatia do bolo cresce.
E a Riot premia esses times, inclusive, baseado em números que eles colocam de torcedores assistindo nas transmissões, seja oficiais ou co-streams. Se você seguiu bem o vídeo até agora, você já deve imaginar as respostas para as perguntas que eu vou te fazer. Tirando esse comecinho de ano, que foi uma exceção para a PEN Gaming, no que eles realmente foram bons nos últimos 5 a 6 anos? Exatamente, consistência no quê? Resultado e audiência. E pensando em resultado e audiência, qual foi a única constante nas últimas 9 finais que a PEN chegou destruindo todo mundo e batendo recorde de audiência? Exatamente, Marcos Carioca Santos de Oliveira. Beleza, então, pensando em 5 anos estando na elite do LoL brasileiro, investindo em média 2 milhões por ano, igual a gente fez a conta aqui, o homem já permitiu que a PEN investisse chutando baixo 10 milhões de reais. E eu nem tô falando sobre valor de mercado dele, todas as camisas que ele já ajudou a vender, fidelização de torcida que veio dele. Ao mesmo tempo que ele era um dos ídolos, ele também era aquele famoso carregador de piano, abrindo espaço para os outros do time brilhar também. Aquele moleque introvertido e que nunca é o assunto mais falado das manchetes pode ser um dos maiores e melhores investimentos que uma org já fez, e o sonho de qualquer garoto que pensa em ser profissional. Claro que nem tudo são flores, né? E a vida de competidor pune, e pune forte quando você não tá no seu melhor estado. Acho que atualmente ele tá vivendo o pior momento ali, o momento de maior dúvida da carreira dele, né? E tá sendo questionado pelos fãs, pelos companheiros e até pelo próprio treinador. Inclusive eu acho esquisito ele ter sido colocado como alguém que não se adapta, né? Ou não é agressivo recentemente pelo Jero. Até porque essas são justamente as características pelas quais ele se destacou lá atrás pra entrar no time, né? Bom, mas eu não tô aqui pra julgar, né? Então o futuro dele só ele mesmo vai saber. Eu sei que tem uma grande chance dos torcedores da PEN virem aqui nos comentários do vídeo, falar quão frustrante foi perder 4 vezes seguidas nas finais pra Loud. E tá liberado desabafar aqui. Só que assim, vendo por uma visão do business, eu espero ter dado uma nova visão dos fatos pra vocês. E tendo jogado contra ele a minha carreira toda praticamente, foi muito legal dar uma olhadinha nas conquistas e um pouquinho da história dele também. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu vá atrás de mais casos únicos, assim como o dele, deixa aí nos comentários, inclusive. E se você curtiu o vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque falar sobre o cenário tem sido meu hobby e saber se vocês estão curtindo discutir isso aqui comigo é essencial para eu vir aqui e entregar mais conteúdo para vocês. E é isso aí, molecada. Valeu!